Gente, eu comecei esse ano com uma meta muito simples e a minha meta era conseguir entregar todos os projetos da ArcExpress de forma renderizada. O que eu tenho para dizer para vocês, gente, é que a arquitetura mudou completamente e a grande maioria dos profissionais do Brasil ainda não percebeu. Essa aula, gente, é uma aula pré-workshop. E o que eu quero trazer aqui para vocês é basicamente mostrar para vocês o que vai acontecer, o que está acontecendo no mercado, para vocês se prepararem para toda essa grande revolução que a gente está vendo e a IA está transformando. Eu já faço parte dessa revolução. Meu escritório já está completamente transformado. E eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho desse olhar, para vocês conseguirem se preparar para fazer toda essa transformação. Então, a gente não está falando de um workshop de render com IA. Vocês vão sair, obviamente, no dia 11 de dezembro, sabendo renderizar, sabendo fazer vídeo, sabendo utilizar o chat, o Midjourney, a Ana, o Gemini e outras plataformas, mas eu quero que vocês entendam o que vem, o que está por trás. Eu quero que vocês entendam um pouco dessa revolução e é para aqui, e é aqui. Por isso que a gente está aqui hoje, tá, gente? Então, gente, que nem eu falei para vocês, isso aqui não é só, né, um workshop. Eu quero que vocês entendam que o mercado ele está mudando muito rápido, né? E a estética global ela tem se acelerado e o cliente ele tem ficado cada vez mais exigente depois desse mundo digital, de Pinterest, de TikTok, né? E acontece que o ciclo de aprovação ele ficou mais curto, ou seja, a gente tem um novo mercado, a gente tem um novo cliente, e para isso a gente precisa desenvolver novas habilidades. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, é que a gente tem mudanças muito rápidas e nós, como profissionais, a gente precisa acompanhar todas essas mudanças. E a grande verdade é que o mercado do Brasil ele está trabalhando com as referências de 2020 e a gente já está, né, em 2025, quase 2026. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente precisa parar para perceber é que antes, quando o arquiteto queria trazer um trabalho realista, um trabalho de verdade, a gente utilizava o quê? Muitos softwares, um profissional terceirizado, né? E a gente tinha um prazo muito grande para entregar uma imagem renderizada. Ou seja, no meu escritório não era comum renderizar uma imagem, entregar uma imagem renderizada. Isso aí traz custo. Por quê? Porque é uma habilidade que vai além das pessoas que estão na minha equipe. Então, para isso, a gente tinha que terceirizar alguém que está de acordo com o prazo dela. Então, se eu chegasse e finalizasse um trabalho e dissesse, olha só, preciso desse trabalho renderizado no dia tal, eu precisaria esperar o prazo dela para conseguir ter todas essas informações. O custo é alto, precisa um supercomputador, né? E aí a gente acaba que depende da máquina, porque ela travou, acaba demorando, né? Então comigo já aconteceu de um cliente estar esperando um trabalho e daqui a pouco a máquina travou e ela não tinha esse resultado, né? E agora, gente, a gente está vendo aí a inteligência artificial que entrega em segundos, né? Que a gente tem uma liberdade maior criativa, então a gente consegue testar várias coisas diferentes em segundos utilizando inteligência artificial e a gente acaba tendo mais tempo livre para fazer projeto, a gente tem menos tempo de execução e a gente começa a ganhar agilidade, a gente começa a se tornar competitivo, né, nesse mercado que cada vez ele é mais competitivo. Então eu, Renata, não acho que a IA vai tomar o lugar de nenhum arquiteto. Não, acho que a gente tem bagagem, repertório, a gente tem tudo por trás, mas eu acho que quem está dentro desse game vai conseguir potencializar a sua eficiência. Eu, por exemplo, já era uma arquiteta produtiva, eficiente com a IA, eu sou ainda mais produtiva, ainda sou mais eficiente e eu tenho tempo para fazer outras coisas, como, por exemplo, prospectar clientes, né? Então, não preciso mais ficar me preocupando em terceirização, porque hoje todo o meu sistema utiliza IA como ferramenta de trabalho, né? E para quem ainda não usa, vai acabar ficando perdido em 2026, né? Porque a velocidade está indo muito rápido e vai acabar que o profissional ele vai ficar obsoleto, ele vai, de fato, ficar para trás, né? Então, gente, primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente não pode ficar para trás. É igual a gente para olhar lá nos anos 2000, quando a gente não utilizava AutoCAD, nos anos 2005, quando a gente não utilizava SketchUp. Em 2026, quem não estiver utilizando a Ana, ou quem não estiver utilizando qualquer outra IA para renderizar, para fazer projeto ou para otimizar o seu escritório, vai ficar para trás, né? Então, gente, antes da IA, todo profissional ele podia se sentir travado, dependente, lento, cansado, frustrado, né? Inseguro. Por quê? Porque o Revit trava, o render demora horas, a gente não sabe fazer um orçamento, a gente não sabe fazer uma proposta de trabalho, uma revisão ela é infinita. E eu também vivi isso, e foi exatamente por isso que eu resolvi criar uma ferramenta que é a Ana. E nessa ferramenta a gente é capaz de fazer o briefing, de fazer proposta de trabalho, de renderizar, de conferir detalhamento, né? Isso aí tem mudado completamente. Então, gente.
O mercado mudou, o cliente mudou, e a arquitetura mudou, e a grande maioria dos profissionais ela não percebeu, né? Isso que eu estou trazendo aqui, esse ponto para vocês. Eu quero que vocês entendam um pouquinho da história da arquitetura, só para vocês terem esses momentos todos, né? Muito reais na cabeça de vocês e para vocês entenderem todo esse movimento que tem acontecido, né? Então, se a gente parar para pensar lá atrás, o traço era a representação da arquitetura, né? O desenho feito à mão. Depois a gente começou em 2000, lá, 1990, a introdução ao AutoCAD como tecnologia, começou a acelerar o processo, mas antes disso todo mundo fazia projeto na prancheta. Era demorado, né? Então, para ter um projeto demorava, porque tudo tu fazia à mão. Veio aí o CAD, acelerou todo esse processo e a gente conseguiu fazer isso muito mais rápido, né? Quando a gente teve o boom do mercado imobiliário dos anos 2000 a 2015, o render ele nasceu com tudo, o realismo das imagens, poder ver aquilo de forma realista, fazer vídeos, né? Só que era algo muito caro, inacessível, né? Inacessível por todos os fatores que eu já trouxe aqui para vocês. Uma máquina muito eficiente, uma pessoa especializada, entender da ferramenta, saber fazer e ter tempo disponível. E tem gente que só faz isso, né? Então, inclusive, eu tenho uma história de um arquiteto da minha mãe, que era um grande arquiteto, acabou indo para a Austrália fazer render, porque lá render era o mundo, né? E todo mundo queria poder entregar os projetos com esse realismo. E a gente acabou surfando toda essa onda, né? Mas qual que é o segredo do render feito à mão, digamos assim, né? O segredo é a modelagem. Por que que demora tanto fazer um render? Porque o arquiteto vai lá, faz um projeto, paga para alguém renderizar, essa pessoa ela tem que mudar bloco, tem que mudar textura, tem que ajustar toda a modelagem para depois configurar luz, câmera, ângulo para renderizar, né? A pandemia a gente nos obrigou a fazer uma digitalização forçada, né? Então acabou muitos escritórios acabaram fechando. E aí a gente teve aí muito forte o BIM, né? Que é basicamente um sistema de criação de projeto compatibilizado com diferentes layers que tu faz uma vez e tu atualiza em todos os projetos. Então a arquitetura ela vem se movimentando há muito tempo, só que a IA, gente, ela acaba que ela é a oportunidade da década. Porque tu não vai deixar de fazer o que tu faz, mas ela vai trazer muito mais velocidade, mas ela precisa de metodologia para funcionar. Então, gente, aqui a gente está falando que é o fim da arquitetura tradicional. E a gente entra numa revolução de uma nova arquitetura, né? E a inteligência artificial é a maior ruptura da arquitetura moderna, isso vocês podem ter certeza. Só que a grande maioria dos profissionais ainda não percebeu. E é por isso que eu estou aqui com vocês antes mesmo da nossa aula, para trazer um pouco dessa bagagem para vocês se prepararem. E obviamente que vocês já vão sair daqui hoje sabendo como que faz um render, mas eu espero todo mundo na aula do dia 11 também, né? Então, gente, isso é uma grande transformação e quem entender essa mudança vai prosperar. E quem ignorar vai ficar para trás, né? Então eu dizia isso lá na pandemia. Quem conseguir fazer um projeto online vai ganhar dinheiro. A gente ganhou dinheiro fazendo um projeto online. E quem continua fazendo projeto presencial e mais online tem duas formas de receita. A IA, gente, agora é a chance de se diferenciar. A IA é a chance de crescer. E a IA é a chance de dominar o mercado da arquitetura e decoração, né? E aqui, gente, é uma imagem de um render tradicional, né? Que nem eu falei para vocês, aqui a gente tem um render tradicional. A gente esperou mais ou menos 15 dias para receber essa imagem e a gente teve um custo de R$ 3.200 para fazer todo esse apartamento de mais ou menos 200 e poucos metros quadrados, né? Se o cliente está com pressa, ou se a arquiteta está atrasada, deu problema. Mas a gente tinha como processo dentro da empresa contratar uma equipe terceirizada, pagar para ela, porque a gente não podia manter isso dentro do escritório, né? E aí, gente, a gente vem aqui uma imagem renderizada em IA em minutos, né? Então, olha só aqui a diferença. Aqui tem um pouquinho de uma mudança de ângulo, mas aqui a gente tem o custo quase zero, né? Então, tem tokens, obviamente que as IAs elas são pagas e quando ela paga, ela tem muito mais eficiência, mas aí o custo é quase zero em minutos. Então, a gente sai de um lugar onde demora horas ou dias e entra para um lugar onde a gente está minutos. Então, eu acho que hoje, gente, uma das coisas mais preciosas que a gente tem é tempo. E a IA, ela está fazendo a gente conseguir ganhar esse tempo, para a gente ter tempo para pensar em projeto, para ter tempo em pensar em cliente, né? Então, acho que a gente não pode pensar só no render. O render, ele é a ponta do iceberg, mas existe toda uma estrutura por trás que a gente precisa estar. Então, gente, antes da IA, a gente demorava horas ou dias para fazer render, era um processo técnico pesado, revisões intermináveis, o cliente não entendia, né? Aprovação lenta, o valor era alto, né? Então, ou tu tinha que ter alguém de renderização, que é um custo alto, uns 8.000 por mês, ou tu precisava renderizar ou por imagem ou por aquilo ali. A máquina acaba travando, então tu tem que ter um super computador de milhões, né? E hoje, um computador simples, até no Chromebook, tu consegue utilizar a inteligência artificial. Então, hoje a gente consegue fazer imagens em segundos, né? O render, ele acabou virando um grande diferencial. Então, hoje, para as pessoas que contratam o ArcExpress entregar o render,
é um diferencial competitivo no mercado. Porque antes a gente não entregava e agora eu posso fazer todos com IA sem o custo extra. Então, antes eu cobrava do cliente R$ 400 por ambiente e agora a gente tem entregável extra, né? Então, a gente fechou, inclusive, esses dias um apartamento de R$ 40 mil. E a última pergunta que ela me fez foi: vocês entregam as imagens renderizadas? Sim, entregamos todos os projetos renderizados, né? Então, isso daí eu acho que acaba sendo aí um diferencial. E aí, gente, cada vez mais o cliente ele fica exigente. Então, ele tá vendo toda essa transformação, ele tá vendo esses vídeos, essas imagens, e ele também quer essa imagem real. Muitas vezes o cliente ele não tem conhecimento suficiente para conseguir ler uma imagem 3D, ele quer uma imagem realista, né? E cada vez o mercado ele vem ficando mais competitivo e aí ela vai se tornar, ela já se tornou um novo padrão. Entregar projetos realistas é um novo padrão no mercado e quem não tiver isso vai ficar para trás, né? E aí eu vejo diariamente, gente, as pessoas me mandando essas mensagens. Ah, eu coloquei aqui, usei o chat GPT, coloquei essa imagem e o chat distorceu completamente. Ou então fui lá, né, mudou o meu ângulo, ou então mudou o piso, mudou todos os elementos. Então o que a gente tem que entender de IA, né? A IA, gente, ela é probabilística, mas a gente consegue fazer algumas travas, só que ela é processo, ela é metodologia. Assim que nem a gente precisa de processo para crescer o nosso escritório, a gente precisa de metodologia para conseguir utilizar a IA também, né? E aí, gente, por que que ela muda o sofá, o ângulo e deixa o ambiente completamente irreconhecível, né? Porque a grande maioria dos profissionais está utilizando ela da forma errada, né? Então a gente precisa aprender a utilizar a IA. E eu acho que o maior erro de todos, né, e é o primeiro ponto que eu queria trazer, e por isso que eu decidi fazer esse vídeo antes da nossa aula, é que a modelagem mal feita, ela é a entrada ruim do prompt perfeito. Então não adianta eu ensinar para vocês o passo a passo, o prompt perfeito, vocês entenderem toda a metodologia, só que se vocês tiverem uma modelagem mal feita, vocês não vão conseguir ter o máximo da IA. O que é uma modelagem mal feita, gente? Então aqui vocês podem ver, perceber todos os erros, né? O detalhamento ele está mal feito, os blocos escolhidos eles estão todos fragmentados. Então, qual que é a resposta da IA? É essa. Não tem como a IA te responder, fazer mágica, porque ela não faz mágica se tu não tem um bom trabalho. Então, antes da gente entender a IA, a gente precisa entender o que que a gente precisa para conseguir renderizar de forma realista, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é o bloco que a gente vai escolher. Se os blocos foram ruins, os resultado ele vai ser ruim também. Então, vocês podem olhar a primeira imagem, um bloco ruim com resultado ruim, e a segunda imagem, um bloco bom com um resultado bom também, né? Aqui a questão de geração de ângulo, de formato da imagem, obviamente de iluminação, né? De texturas, de indicação de texturas, tudo isso faz diferença, né? E obviamente o detalhamento. Se o detalhamento de vocês não for bom, a resposta não vai ser boa também, né? Então aqui a gente pode ver um detalhamento ruim. E aqui a gente pode ver um detalhamento bom, né? Então vocês podem ver que aqui a gente está vendo desde a escolha dos blocos, o dimensionamento, pega uma mesa e dá stretch, não arruma direito as texturas, tem umas linhas cruzadas, as coisas erradas, né? A decoração lá cruzando as prateleiras. E aqui a gente pode ver que é um realismo completamente diferente, que no próprio imagem 3D a gente consegue ver a qualidade da imagem para conseguir entregar para o nosso cliente, né? Então a gente precisa pensar no detalhamento, né? Desde falta de definição de estrutura, né? Os detalhes que vão ser utilizados, todos os pontos importantes do processo, eles precisam ser detalhados no projeto para a gente conseguir ter a melhor entrega da IA, né? Então aqui vocês podem ver a diferença de um móvel mal detalhado e aqui um móvel que ele está todo detalhado com todos os pontos que a gente precisa, né? E aí, gente, qual que é o segredo para a gente criar render realistas, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês quais são os três pilares do render. Se a gente fosse fazer um render modelado à mão, digamos assim, que demora horas, a gente tem que pensar no formato, ou seja, no ângulo certo, né? Então, a gente tem que pensar ali como um olhar de artista, né? Na altura do eixo, na forma da câmera que a gente vai estar percebendo, nos materiais bem modelados, bem aplicados, da iluminação. Os três pilares do render são esses. Se a gente travar o formato certo, gerar uma imagem no formato certo, no ângulo certo, com a visão certa, ter os materiais bem definidos, bem modelados, os blocos bem organizados e ter essa definição de luz, se eu quero luz do dia, luz da noite, a gente vai conseguir fazer um render de forma realista. Além disso, a gente vai entrar com o passo a passo do render, né?
que é a parte do input, do output, das travas e de todo esse miolo. Mas eu quero que vocês entendam que para fazer render manual, a gente sempre vai levar em consideração esses pontos. E para a gente fazer render com IA, a gente também vai levar esses pontos em consideração, né? E se a gente não tiver isso, se a gente não tiver uma preparação, a gente não vai conseguir fazer essa entrega. Então, primeiro ponto, tá, gente? Geometria limpa, escala real, detalhamento bem feito, textura em escala e câmera definida. Então, é basicamente um checklist de preparação que, obviamente, no workshop a gente vai trazer tudo isso em detalhes, mas eu já estou antecipando para vocês irem se preparando para chegar lá pegando o máximo que vocês têm de conteúdo. Depois disso, gente, a gente tem o checklist de modelagem, né? O que é o checklist de modelagem? O que é uma geometria limpa? Sem linha solta, sem faces invertidas, objetos atravessados, na escala real, ou seja, os móveis em escala, a marcenaria com as medidas do fabricante, né? Nada sobreposto, organização em grupos, em componentes, né? Então, aprender a desenhar no processo, tudo isso. Os blocos, gente, têm que ser proporcionais, né? Eles têm que ser limpos, eles têm que ser organizados em camadas. Não dá para usar bloco pesado, baixado de qualquer lugar da internet, com 500 linhas, né? A gente, inclusive, indica usar o Clube do Detalhamento, que é onde a gente consegue pegar todos os blocos. Tem outros lugares da internet também. As texturas, gente, referência visual clara, né? A escala certa na textura. Não adianta pegar, por exemplo, uma imagem de um tecido fora de escala e achar que aquilo ali vai ficar bom no render. Não, tem que configurar a textura e tudo mais, né? Aplicação de piso, parede, marcenaria, mobiliário, tudo como a gente gostaria que tivesse, digamos, na vida real, né? Então, basicamente, a gente precisa modelar pensando no cenário perfeito para apresentar para o nosso cliente, e a IA ela só vai trazer aquela imagem realista. Então, não adianta achar que a IA vai ser a mágica, vai resolver o problema de qualquer projeto, não. Ela vai trazer realismo para aquela imagem que ela está bem modelada, né? O enquadramento da câmera, gente, definir o ângulo, ou seja, a altura do observador a 1,50, a lente de 24 a 35 milímetros, sem distorção, né? Enquadrar pensando no resultado final, ou seja, como é que tu quer aquilo ali? Tu quer quadrado, horizontal ou vertical, né? Qual que é o ângulo que a gente vai utilizar? Se o ângulo não estiver bem definido, a gente não vai conseguir um bom resultado. E a câmera distorcida e fora de enquadramento também não vai ter um bom resultado também, né? E aí, gente, detalhamento arquitetônico acaba sendo um dos pontos fundamentais para esse processo também. Gaveta, porta, puxador, folga, né? Representar bem a iluminação, os revestimentos, a estrutura, tudo isso faz parte do universo do projeto. E aí, obviamente, uma boa exportação da imagem em alta resolução, nítida, dentro dos tamanhos e formatos que a gente vai trazer para vocês. E aí a gente faz sempre um checklist antes do render. Tá em escala real, as texturas básicas elas estão organizadas, a câmera ela tá bem enquadrada, tá em alta resolução, a modelagem ela tá bem feita, tá na proporção correta, tem detalhamento, tem aplicação de iluminação, né? Então a gente vai fazendo um passo a passo e aí com isso a gente pode entrar para a parte de inteligência artificial, né? Então aqui vocês podem ver que os móveis estão bem representados, os componentes estão com a geometria correta e limpa, tem todo esse enquadramento alinhado. Então a resposta da IA ela foi realista, que a gente também está dando uma boa entrada de todos os pontos do render. Então, aqui tem os pilares, né? Tem a parte dos materiais, tem a parte da iluminação e tem a parte também do formato, né? Que a gente está trazendo aqui para vocês. E aí tem coisas importantes, como, por exemplo, fazer a configuração da ferramenta. Então, no próprio chat GPT, que eu já vou mostrar para vocês, se a gente abrir o chat e a gente não configurar aquela informação, para gerar uma imagem, pode ser o erro de todo mundo. Então, o simples fato de jogar uma imagem no chat, não apertar o botão renderiza, né, de renderização, de ilustração, pode ser aquilo que está trazendo. Então, a gente também vai mostrar para vocês como é que a gente faz toda essa configuração, né? E além disso, gente, a IA ela também vai poder substituir elementos, criar ambientes, transformar a iluminação, inserir projetos, aplicar texturas. Tudo isso a gente vai trazer para vocês, né, no nosso workshop. Então, agora vamos aqui para um momento de prática para trazer aqui para vocês, tá? O grande objetivo aqui é que vocês entendam um pouquinho do por trás da IA, mas que, obviamente, vocês... Ó, estão aqui, tá, gente? Isso daqui é a configuração, isso daqui é o chat GPT aberto, tá? O meu chat GPT, ele é pago. Vou pegar aqui uma imagem e vou jogar aqui dentro, tá? Uma imagem 3D. Primeira dica que eu quero trazer aqui para vocês é que quando a gente está aqui no chat, se a gente não aperta aqui na palavra criar imagem, ela não vai criar essa imagem para vocês.
tá? Então, depois que a gente jogou a imagem lá, a gente tem que vir aqui no mais e colocar, criar imagem. A mesma coisa, gente, se a gente abrir aqui o Gemini, né? Se a gente vem aqui no Gemini e a gente colocar essa imagem aqui e a gente não apertar aqui o botão criar imagens, não vai gerar uma imagem, tá? Essa é a primeira dica que eu trago aqui para vocês. Mas quando a gente está falando de IA, gente, existe uma forma simples da gente renderizar. E eu quero que depois, né, dessa pré-aula, todo mundo teste, para que quando eu chegar, vocês chegarem no workshop, vocês já estejam preparados para ter todos os macetes para organizar. E aqui, gente, basicamente, tá? Eu tô fechando aqui, eu vou tirar inclusive essa parte aqui, vou abrir aqui um novo chat. Existe um comando, gente, que ele é um comando que a gente chama de comando JSON, tá? Se a gente vem aqui no chat GPT e a gente pedir para o chat GPT o seguinte: crie um comando JSON estruturado para renderizar esta imagem de forma realista, tá? Aqui vocês não vão apertar em nada, vocês só vão colocar a imagem e vão colocar aqui. Ele vai girar como se fosse um código, né? E esse código ele já vem com diversas travas para a gente conseguir fazer essa imagem de forma renderizada, tá? Então aqui ele vai gerar o comando JSON, ó. Aqui eu já fiz o teste de outros ambientes, então aqui eu também, ó, botei aqui um quarto, pedi para ele criar um comando JSON para renderizar a foto de forma realista. Ele criou para mim aqui o comando JSON. E aí o que que a gente vai fazer enquanto renderiza lá o comando JSON? Eu vou copiar aqui o código. Vou vir aqui no meu outro ambiente, tá? Vou vir aqui no meu chat. Vou pegar a imagem aqui. Deixa eu achar aqui a imagem desse quarto. Vou colocar aqui a imagem desse quarto. Vou colar. E aí aqui o segredo é apertar aqui em criar imagem, tá? Então aqui ele está renderizando. E aqui ele já criou para mim, ó, o comando JSON. Então eu peguei aqui, copiei, abri aqui um outro chat. Peguei aqui a mesma imagem, selecionei aqui criar imagem, coloquei aqui o prompt JSON e vou dar Enter, tá? Ela vai demorar ali alguns minutinhos para gerar, uns 2 minutinhos. Ó, que ela tá gerando, ó, cria o comando JSON estruturado para renderizar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, cria um render realista com o comando JSON abaixo. Coloquei aqui, selecionei criar imagem e vou pedir para ele vir aqui, organizar aqui para mim também, tá? Enquanto isso, gente, eu vou abrindo aqui os outros para vocês darem uma olhada, tá? Ó, coloquei aqui o comando JSON, tá aqui a minha imagem, e olha só, o render realista com o comando JSON, né? Aqui, opa, aqui também, vamos ver. Aqui tá o comando JSON, ele tá gerando aqui a imagem, tá? Então vamos esperar aqui ele gerar a imagem para mostrar para vocês. O que que eu quero que vocês façam? Quero que vocês abram o chat GPT, sendo pago gratuito, vocês vão escolher aqui o chat 5.1, tá? Vocês vão pegar um projeto de vocês, vão abrir uma aba, vão colocar lá, crie um comando JSON para renderizar essa imagem de forma realista. Vão pegar, copiar esse comando JSON, vão abrir uma outra aba, vão colocar a mesma imagem, vão colar o comando JSON, vão apertar no botão lá, ilustre, e vocês vão ter o primeiro render de vocês feito muito antes do nosso workshop, tá? Então, gente, essa vai ser a primeira conquista de vocês. No workshop a gente vai potencializar toda essa criação, mas eu quero que já aqui vocês tragam, né, tenham esse ponto para vocês depois só profissionalizarem tudo isso com essa pequena dica. Lembrando que a imagem ela precisa ser em alta qualidade, bem feita, e ela precisa ser bem modelada. Se ela não tiver essas qualidades, vocês não vão conseguir resolver. Agora, se vocês quiserem testar
uma das nossas imagens também, vocês podem testar, né? Lá no Instagram, inclusive, tem diversas imagens para vocês testarem, mas lembrem que IA não é mágica, tá? Então, tá gerando aqui, ó, com o comando JSON a imagem, para eu mostrar aqui para vocês. E aqui, gente, eu vou mostrar outra plataforma, que é a nossa plataforma, tá? Então, a gente tem uma plataforma que é a Ana. Aqui na Ana, a gente consegue fazer render num clique, tá? Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês qual que é a interface que a gente utiliza. E aqui, eu vou jogar essa mesma imagem aqui e vou pedir aqui para ela renderizar, para vocês enxergarem aqui também, tá? Então, aqui, ó, gente, ó, o chat ainda não renderizou. Ele tá renderizando aqui, ó. Ó, a imagem renderizada com o comando JSON, tá, gente? Então, quero que vocês testem isso. Enquanto isso, a gente está renderizando aqui na Ana para vocês olharem, tá? Então, o meu intuito aqui é basicamente que vocês já saiam aqui desse pré-workshop com o primeiro render pronto para vocês desfrutarem tudo que vocês podem na parte de conteúdo depois no nosso workshop dia 11, né? De dezembro, às 19 horas. Eu quero todo mundo lá, ao vivo comigo, né? Só que aí, gente, existem diversas, infinitas formas da gente conseguir utilizar a IA, né? Quando a gente está falando de IA, a gente pode usar a IA, a gente acaba se limitando para essa parte de apenas na parte de arquitetura, mas a gente consegue usar a IA para outras coisas, né? Porque não é moda, é uma ferramenta basicamente de sobrevivência que ela vai criar, dá para criar mais, testar mais, aprovar mais, vender mais, entregar melhor, né? Impressionar muito mais. Então, a gente consegue, ao vivo, com o nosso cliente, renderizar a imagem na frente dele, fazer alterações na frente dele, né? Que a gente vai trazer para vocês no workshop. Então, aquele processo que demorava 7 dias, 15 dias, acaba que ele demora 5 minutos, 10 minutos, né? E aí, gente, a gente precisa entender que, basicamente, esse é o nosso futuro, né? O render é a ponta do iceberg. E o que muda o jogo é conseguir aplicar essa mesma lógica no escritório inteiro. É pensar do início ao fim como que a gente consegue usar toda essa tecnologia, né? E a IA, gente, ela é a oportunidade da próxima década. E quem não entrar vai ficar para trás, gente. Escrevam isso. Eu falei isso lá em 2020, na pandemia, no nosso workshop de consultoria online. A gente colocou mais de 10 mil pessoas ao vivo fazendo o nosso workshop. Todo mundo que conseguiu se digitalizar cresceu. Quem não conseguiu ficou para trás. Agora a IA, a mesma coisa. Quem não conseguir, pelo menos entregar o render, mas depois aplicar no processo inteiro, vai ficar para trás, né? A IA, gente, ela é a oportunidade da próxima década, e a gente vai ter dois tipos de arquiteto: os que usam o IA para criar, detalhar, vender, e os que perdem cliente e relevância no mercado. E aí vocês vão definir se vocês querem fazer parte da arquitetura obsoleta ou se vocês quiserem fazer parte desse novo movimento, que é a nova arquitetura, né? Não tem gente, não tem meio termo, tá, gente? A IA, ela vai dominar tudo, né? Então aqui a gente pode ver o que os arquitetos eles já estão conquistando. Renders em um clique, né? O que levava dias agora leva minutos. Então, vocês podem ver, sendo fachada, área interna, área externa, para tudo vocês conseguem aplicar IA, ou seja, moodboards, criar conceitos com IA. Isso a gente também vai mostrar para vocês, isso a gente também consegue fazer, né? Montar ambientes. Só que o que você fez aqui, gente, é 1% do nosso workshop. No workshop, ao vivo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo e tudo que vocês precisam, e quais são as IAs e quais são as ferramentas para vocês fazerem parte aí de toda essa revolução, né? Então a gente vai mostrar para vocês como que cria um prompt estruturado, como que transforma uma imagem básica num render de revista, né? Que eu já dei um pequeno spoiler para vocês. Como é que a gente muda as vistas, como é que a gente muda elementos, como é que a gente consegue construir um briefing, né? Como é que a gente consegue evitar erros comuns e principalmente, gente, como é que a gente consegue ganhar tempo e como é que a gente consegue fazer render num clique. A gente vai mostrar para vocês, a gente vai apresentar para vocês a Ana, que é a nossa ferramenta, que virou aí o melhor amigo do escritório nesse workshop, né? Então, gente, a IA não é o futuro. A IA ela é o presente, é o agora, tá? E eu quero que vocês entrem em 2026 sendo arquitetos mais rápidos, mais atualizados e mais valorizados na cidade de vocês. Se vocês gostaram dessa micro vitória, que é sair daqui fazendo já esse primeiro render, imagina o que tá por vir no nosso workshop. Então, gente, eu espero vocês no workshop Render com IA, que vai ser um dia onde a gente vai mostrar para vocês
como que vocês conseguem mudar definitivamente a arquitetura. Espero que vocês tenham gostado. Vou só mostrar aqui, tá, gente? O resultado aqui da Ana, nossa plataforma. Vamos ver se ela já abriu aqui para mostrar aqui para vocês. Ó, tá aqui, ó, renderizado em um clique com a Ana. Então aqui mostrei para vocês, eu coloquei a imagem. A gente clica aqui, faz um download. Então a gente sai, gente, de uma imagem 3D para uma imagem totalmente realista. Gente, a IA é o agora, que nem eu falei para vocês, isso foi 1% da nossa aula e eu espero todo mundo no nosso workshop Render com IA, dia 11 de dezembro, às 19 horas. Até depois.